Oi gente, eu sou o Heráclito. Eu estou gravando com a minha webcam no meu computador, porque eu vou fazer um vídeo especial, a pedidos dos meus alunos, né? Eles me metem em muitas encrencas. Mas vamos lá. Eu vou debater algumas respostas a uma pergunta feita num grupo junguiano doido do Facebook. O que são esses grupos junguiano doido do Facebook? Existem vários grupos de pessoas interessadas em Jung. E as pessoas ficam colocando lá perguntas ou colocando citações, etc, né? Em geral, você vai encontrar só coisas doidas nesses grupos, assim. E muita maluquice, né? E é o caso dessa pergunta, né? Que gerou mais de 172 respostas, algumas bem doidas, né? E ficou tão peculiar, apesar de que algumas pessoas acertaram, né? Que os meus alunos me pediram para comentar, né? Então eu vou primeiro ler aqui a pergunta. Eu estou gravando no computador para eu poder abrir aqui, né? Eu não vou citar o nome de ninguém, obviamente, e vou tentar não ser muito mordaz, né? A psicologia analítica é ciência ou filosofia? Por quê? Bom, gente, a melhor resposta para essa pergunta você encontra no próprio Jung. Em vez de ficar perguntando para gente desconhecida e doida no Facebook, você deveria ler os textos do Jung. Essa história de querer saber a opinião das pessoas, gente, né? Mas vamos lá. Logo no comecinho do Psicologia e Religião, assim. Comecinho mesmo. No parágrafo 2 do Psicologia e Religião. Ele diz: embora me tenham chamado frequentemente de filósofo, sou apenas um empírico, e como tal me mantenho fiel ao ponto de vista fenomenológico. Mas não acho que infringimos os princípios do empirismo científico se de vez em quando fazemos reflexões que ultrapassam o simples acúmulo e classificação do material proporcionado pela experiência. Creio de fato que não há uma experiência possível sem uma consideração reflexiva, porque a experiência constitui um processo de assimilação sem o qual não há compreensão alguma. Primeira citação. Segunda citação. Natureza da psique, né? Logo na estrutura da alma. Também, primeiro parágrafo, ele começa dizendo isso. Parágrafo... deixa eu ver... parágrafo 285. Meu ponto de vista, naturalmente, o ponto de vista psicológico e mais especificamente do psicólogo prático, cuja tarefa é encontrar o mais depressa possível uma via de saída da confusão caótica dos complicados estados psíquicos. Meu ponto de vista deve necessariamente diferir daquele do psicólogo que pode analisar experimentalmente um processo psíquico isolado. Então aqui ele já faz uma diferenciação importante porque a gente vai discutir. Com toda a calma no silêncio do laboratório. A diferença é mais ou menos aquela que há entre o cirurgião e o histólogo. Também não sou metafísico, cuja tarefa é dizer o que as coisas são em si e por si, e se elas são absolutas ou algo semelhante. Os objetos de que me ocupo situam-se todos dentro dos limites da experiência, do experimentável. Natureza da psique. Vamos lá. Os arquétipos do inconsciente coletivo. Justamente na página 65, se não me engano. Ele também já começa dizendo isso, né? Tá aqui. A fim de tornar claro no âmbito científico que a psicologia é um campo de experiência e não uma teoria filosófica. Parágrafo 111. Arquétipos e o inconsciente coletivo. Pronto. Deveria estar razoavelmente resolvido. Você pode até debater se as pretensões de cientificidade do Jung foram alcançadas e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas não precisa dessa presepada. De qualquer sorte, vamos lá às respostas, né, que é o que os meus alunos queriam que eu debatesse. Como eu disse, eu vou tentar levar a sério as respostas. Algumas não dá para saber se a pessoa está fazendo uma piada ou está falando sério. A primeira
cara acerta em cheio. Ele fala, eu não vou citar nome de ninguém. A ciência é baseada no empirismo. Consulte os vídeos do Heráclito, acho que ele explica muito bem essa questão. Nailed. É isso mesmo. Outra pessoa fala, se você perguntar para Natália Pasternak e o pessoal do Instituto Questão de Ciências, vão dizer que é pseudociência. Isso é um outro debate que a gente vai entrar já já. Essa história de ciência e pseudociência, esse cientismo que graça na psicologia, né? E aí entra um rapaz que fez uma resposta bem comprida, né? Em que ele comete uns errinhos. Ele vai acertando e tal, mas aí ele vai colocar outros aspectos, e muitos exemplos ele deu para ensinar os conceitos de psicologia analítica são da ordem da filosofia, pois acabam por generalizar ou conceitualizar a observação a partir de um raciocínio lógico, que era a interpretação subjetiva dele, por mais que assertiva. Isso não faz nenhum sentido. Porque se um conceito é simplesmente um dado subjetivo, que não vem... Então, não se pode criar conceitos em ciência, né? É completamente absurdo isso, né? E aí ele fala, é importante lembrar que a psicologia nasceu da filosofia, o que também é historicamente equivocado, né? A psicologia científica, ela nasce justamente de um divórcio da filosofia. Tanto é que o grande marco é, em 1875, o laboratório de psicologia experimental do Wilhelm Wundt, né? Em que há esse completo divórcio, né? Então, ela não nasce da filosofia, só de uma maneira meio torta, assim, né? Porque ela nasce a partir de uma separação da filosofia, o que não quer dizer que a filosofia não seja importante, porque uma série de questões extracientíficas vem justamente da filosofia, né? Então, ele botou uma resposta enorme aqui. Aí tem uma pessoa que dá uma resposta interessante, comprida até, deixa eu ver, não. Consulte o volume 8.2. O primeiro módulo desse volume faz uma revisão histórica e epistemológica da psicologia, apontando de que lugar ele propõe a psicologia analítica. Ali ele contextualiza do ponto de vista epistemológico, considerando as bases filosóficas, biológicas e históricas de onde ele está conceituando. É de suma importância, não dá para resumir aqui. Exige muita leitura, sujeito também às obras da Albarrahana. Acertou em cheio. Melhor conselho. E o volume que ela está falando é esse aqui. É o 8.2. Eu não estou vendo vocês? Que é justamente o que você precisa ler para compreender esse debate. Não é ficar perguntando opinião de estranhos malucos no Facebook. Então vamos lá, porque as mais interessantes ainda não chegaram, que são as loucas, né? Vamos lá. Alguém disse a filosofia da psicologia. Sabe-se lá o que essa pessoa quis dizer. Aí outra pessoa diz: psicologia analítica, assim como a psicanálise, é um método de tratamento terapêutico, mas ciência não o são. Inclusive, Jung não estava nem um pouco preocupado com isso. Cara, eu não sei onde essa galera tira essas coisas, assim. Claramente alguém que não leu nada de Jung, né? Porque em todos os textos o Jung apresenta vivamente essa preocupação com com a cientificidade da psicologia dele. Tanto é que o Dr. Sono Chandazani, no Jung e a Construção da Psicologia Moderna, né, o sonho de uma ciência, o subtítulo já é explicativo, ele fala a partir de um larga estudo de bases documentais, utilizando um método historiográfico sério, que nenhum outro autor da psicologia preocupou-se tanto com a questão da cientificidade quanto o Jung, né? Então, essa é uma das respostas mais sem pé nem cabeça. Mais sem pé nem cabeça dessa coleção de respostas sem pé nem cabeça. Vocês tem até algumas que fazem sentido, né? E mais, para o Jung, a psicologia complexa ela não é simplesmente um método terapêutico. Tanto é que ele a rebatizou de psicologia complexa porque era uma psicologia das complexidades. Ele tentava fazer uma psicologia geral, que tinha um método terapêutico que era a psicologia analítica, né? E aí as pessoas seguem discutindo aqui, né?
E aí, outra pessoa responde: é ciência, afinal existe um método testado e comprovado, até onde foi possível. Com exceção às questões inconscientes que devem ser vistas como uma lógica própria e caótica. Nessas questões, Jung diz que, por ser caótica e ilógica, é necessário um método nos limita a ciência iluminista. Ele desenvolve um método com meios baseados nos antigos modos de psicoterapia de antes de existir essa palavra, que era um método espiritual, físico e místico. Daí o motivo de chamarem de místico. Porém, trazendo à luz de uma ciência própria com elementos iluministas e antigos, fazendo uma ponte entre ambos, pelo tamanho do pesquisador, e por trazer elementos de psicoterapia de uma época onde isso era unido a uma questão religiosa, espiritual, simbólica. Cara, é engraçado como a galera mistura umas coisas aprumadas com doidice, assim, né? E eu acho interessante também como as pessoas têm respostas cabais para coisas que não têm essa resposta cabal, assim. É uma das coisas que mais me impressiona. É ciência porque tem método, né? Música tem método, né? Filosofia tem método, existe um método filosófico, né? Obviamente, ciência tem método, mas isso não é a grande questão distintiva, né? Todo o resto que ele falou é mais ou menos certo, mas você vê que ele ouviu o galo cantar muito longe, né? Porque, de fato, o Jung, ele tenta lançar bases epistemológicas próprias para a psicologia dele, e ele, obviamente, possuía uma grande erudição e estudou uma série de coisas, né? Mas ele não faz uma coisa mística espiritual. Ele está situado estritamente dentro do campo psicológico, mas ele estuda essas coisas, né? Então, há aí uma confusão metodológica. Ele não entende esse método do Jung que ele diz que tem, né? É curioso. Eu acho muito curioso a certeza dessa galera, assim. Muito curioso mesmo. Eu estudo há 20 anos e não tenho essa certeza. Aí, aí alguém perguntou, filosofia não é ciência? Eu até respondi, não, não é, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é o básico. É o básico do básico do básico. Filosofia não é ciência. O método filosófico e o método científico são coisas distintas. Eu até aconselho você a assistir o meu amigo Vitor no canal Isso Não É Filosofia, para você começar a entender essas diferenças. Assim. O método filosófico é uma outra coisa com relação ao método científico. Não é a questão de ter método, é quais métodos, né? Para começo de conversa, né? Essas questões entram em debates muito espinhosos e complicados da teoria do conhecimento, da epistemologia, da filosofia do conhecimento, etc, etc, etc. E como eu disse, me espanta como essa galera tem certezas, né? Essas são certezas baseadas em nada. Aí alguém falou, mais de 200 anos para responder essa questão. Leia Karl Popper, Introdução ao Estudo Científico. Eu acho que ele está se referindo a esse livro aqui. Talvez ele nem tenha lido. A galera cita o Popper e não leu, irmão. É muito impressionante, eu fico... Mas eu tô julgando, né? A pessoa pode ser um preconceito meu, ele pode ter lido, né? Para quem quer começar a ler Popper, eu sugiro fortemente esse livro. Eu gosto muito, né? Textos escolhidos. Ele não é um autor simples, é um autor muito difícil. E ele também não é a última palavra em epistemologia, gente. Os próprios discípulos dele já o superam. E há outros epistemólogos que propõem outras coisas, né? Como Fayabans, Prigogine, Gaston Bachelard, etc, né? Nossa, eu fico muito... Mas pelo menos ele sugeriu um livro. Cara, a resposta mais inteligente é sugerir que a pessoa procure e indique um livro. Lê esse livro aqui, cara. Né? Salvo engano, vai clarear um pouco sobre paradigmas. Ah, mas o cara tinha que estragar tudo, gente. No final, gente, a noção de paradigma não é uma noção popperiana. É uma noção do Thomas Kuhn, na estrutura das revoluções científicas. Você vê como a galera ouviu o galo cantar e... Eu prometi que eu não ia ser mordaz, mas eu tô aqui fazendo... gente. Tô levando a sério, né?
Mas esse cara, por mais que confuso, ele indicou uma literatura. É a melhor coisa. Alguém falou que teve uma aula sobre isso e que é legal. Mas no final ela diz assim, se você acha que a pergunta que você deve fazer é por que você quer saber isso. Se você está preocupado com lógica, matemática, vá para as teorias comportamentais. O que as teorias comportamentais têm a ver com lógica e matemática, meu povo? Tem coisas que a nossa ciência não dá conta, são demasiado profundas e intangíveis, né? Gente, ó, outra coisa, assim. A TCC e o behaviorismo, sem qualquer tentativa de ofensa ou de briga, elas são tão ciência quanto qualquer outra psicologia. Elas só têm um marketing melhor relacionado a isso. Eu vou até fazer uma live junto com meu amigo Tomás Rocha para discutir esse cientificismo, né? Por exemplo, quando surgiu o behaviorismo nos Estados Unidos, o Titchener, que era um grande representante da escola do Wundt, ele disse imediatamente que não era científico. Que aquilo não era científico, era uma psicologia aplicada. E só era científico a psicologia experimental. Para você ter uma ideia, assim, se você entender melhor como se processa historicamente esse debate, muita coisa fica mais clara. E vários dos parâmetros que as pessoas estão apontando aí excluem o behaviorismo e essas outras perspectivas cognitivas, porque, por exemplo, elas não têm nada a ver com lógica e matemática. Nada. A não ser se você pensar na estatística, né? Que algumas pessoas se dirigem para essa questão estatística e tal, e aí já teria alguma coisa a ver, mas da parte de alguns pesquisadores específicos, né? Tem um rapaz da USP muito bom, é o que faz o Naruhodô. Recomendo. Vamos lá. Dá para ter esse questionamento com qualquer das chamadas ciências humanas. O que você entende por ciência? Por que isso é importante? Sim, verdade. Tá aqui uma pergunta. E aí a pessoa diz, só quero ouvir as diferentes visões a respeito. Amiga, se você não for antropóloga, não queira fazer isso. É uma coisa que só vai lhe confundir. E a gente precisa entender que opinião é um negócio que não conta de nada. Mas não conta de nada mesmo. A não ser que você esteja trollando o povo e seja antropóloga, você está perdendo seu tempo. Total e completamente. É uma perda de tempo total. Total. Mas ele está correto. Porque. Vamos lá. Daqui a pouco eu falo. Aí alguém diz: temos que olhar a questão por partes. Jack Stripador concorda. Primeiro, entender o caminho da psicologia como ciência. Nossa, concordo. Depois, a questão da psicanálise enquanto método. E, por último lugar, os pressupostos da psicologia junguiana. Mais uma resposta sensata. É a mesma pessoa que deu outra respostazinha sensata, né? O que é uma raridade nesses grupos, né? É considerado ciência porque é um estudo da mente do homem. Olha, é inclusive uma falácia lógica, tá? É uma lógica circular isso aqui. Tudo que é estudo pode ser considerado ciência. A filosofia são estatísticas, que não se deve deixar por menos. É a atualização do estudo que leva a uma conclusão. Nossa, eu nem consigo entender o que esse cara está falando. Primeiro que filosofia não é estatística. Você já imaginou Platão, Sócrates, andando por Atenas e perguntando quantos por cento da verdade você acredita que você consegue adquirir ao conversar com 30 pessoas na Ágora durante 10 dias? Essa é uma das respostas mais doidas, assim. Se é um estudo, é ciência. Enquanto a ciência é prática, se baseia em testes premeditados. Isso leva a uma questão muito interessante, né? Eu sempre esqueço qual é esse autor, né? Mas é um autor do historicismo alemão contemporâneo, né? O Gadamer, eu acho. Gadamer. Que ele fala que as nossas discussões sobre ciência, elas são enviesadas por duas falácias. A primeira é, o método baconiano é o método das ciências. Segue a segunda falácia, só é possível chegar à verdade por meio do método científico, né? Então, essas duas falácias, né, elas orientam a maior parte das respostas, por exemplo, desse grupo doido, né? E eu devia fazer uma meia-culpa, né? Porque eu participo desse grupo doido, eu não devia participar. Eu vou repensar minha vida.
Mas, de qualquer sorte, o método baconiano não é o método da ciência. E a ciência não é a única forma de se chegar à verdade. Porque antes disso já tinha filosofia, tem a poesia, tem a história, tem um monte de coisa. Né? E essa é uma das respostas mais sem pé nem cabeça. As duas, essa é ótima. Nossa, gente, essa é sensacional. As duas são pseudociência. Para se tornar ciência, precisa ter vários requisitos que a comprovem. Gente, a galera não leu Popper, ouviu o galo cantar. A coisa que o Popper mais fala é que a ciência ela é conjectural. Toda a ciência é conjectural. E é justamente a possibilidade dela ser refutada que faz dela ciência. Então, na ciência, a verdade tem, mas está faltando. Né? É sempre uma conjectura, não é uma questão de comprovação. É como o Bertrand Russell fala mesmo, as pessoas não querem o conhecimento, as pessoas querem a certeza. Meu Deus do céu. Lá vai... Passa cucu a minha promessa, né? Essas duas trabalham com o inconsciente que não tem como comprovar. Pobre do Jung, que o trabalho da vida dele foi pro lixo. Mas nada que as desqualifiquem, pois ambas cumprem perfeitamente o papel de psicologia que é ajudar as pessoas em seus conflitos. Não sei se é esse o papel da psicologia, né? Mas tá tudo errado, né, gente? Tá tudo errado. De novo a moça que fala coisas interessantes. Quando não se estuda história do método científico, filosofia e epistemologia, base da psicanálise, você consegue entender o lugar da psicologia analítica. Verdade? Aí alguém fala assim, o que é ciência? Em termos de fundamentos, nós temos várias formas de entender a ciência dos conhecimentos ditos válidos. O fato da psicologia não estar enquadrada no modelo mais inicial da ciência significa que ela não possa ser vista e contribuir para o modelo mais amplo de ciência. Aliás, o que foi feito. Tá certo. Olha, alguém falando aqui do Shamdasani. E é uma resposta longa. Segundo Shamdasani, no fundamental prefácio do livro vermelho, Jung era um acadêmico, um scholar. Ainda que seus métodos tenham ultrapassado os limites usuais das disciplinas em uma epistemologia própria. Ok. Numa visão de processo. Mesmo Jung, que reuniu 5 títulos honoris causa em medicina, que formou sua teoria do inconsciente, não é uma teoria, é um nominalismo culto, com bases experimentais, ok. Em parceria com o gênio matemático na biofísica Wolfgang Pauli. Tá um exagero aí, mas foi. Estabeleceu para a energia psíquica as mesmas leis gerais da energia física. Foi também mentor do ciclo de Eranos, que os melhores de cada área do conhecimento se antecipam à escola de Frankfurt, na formulação de paradigmas pós-positivistas. Não tem formulação de paradigma nenhum aí, mas tudo bem. No ápice da genialidade, recusou-se a qualquer alcunha, propondo que se parte sobre na construção de ferramentas simbólicas próprias de transformação da realidade. Não se torne junguiano. Sempre tem que dizer essa besteira. Ainda disse antes de morrer ter acumulado carreira e obras irretocáveis, dedicou um livro ao homem comum, que são o seu best-seller, e seu símbolo. Parece o biógrafo que não está posicionando na categoria de análise. Cara, é uma resposta, né? Ele não recusou a alcunha não, gente. Ele dizia que era psicólogo. Ele dizia que não era, ele dizia que era um empirista. E ele dizia que era um cientista, né? As citações que eu li, ele está falando, sou empirista, né? O método pragmático é indispensável. Opinião, né, gente? Se bem que essa aí pelo menos citou o Shamdasani. Prezada. Trata-se de conhecimentos empíricos nascidos da observação e reflexão dos fatos psíquicos, portanto é ciência. Tá certo e o final tá errado. A simples observação não constitui o que caracteriza algo como ciência, né? O próprio Popper ele já começa discutindo isso. Ele descarta a pergunta da origem do conhecimento como não sendo uma pergunta epistemológica. Você consegue conhecimento onde você consegue conhecimento. Ele coloca isso como uma questão da psicologia do conhecimento, né? Tanto é que para o Popper a ciência não é indutiva, ela é dedutiva. E aí é bom que mas, assim, metade, né? Nota 5 pra você, cara. Nossa, essa é a pior de todas. Para ser ciência é preciso um estudo randomizado, que eu acho improvável fazê-lo com qualidade quando se fala em terapia.
Um estudo randomizado requer que se use o mesmo tratamento para a quantidade de pessoas que têm o mesmo problema. Na terapia, nenhuma pessoa é igual a outra. Nenhuma história se parece com a outra, pois procure dar atenção às particularidades do paciente e fazer ele obter a melhora. Outro grande equívoco, né, de que o método estatístico das ciências naturais é o método científico. E se não tem isso, não é ciência, se conforma com isso. Gente, Wilhelm Dilthey, Wildeband, a querela dos métodos. A possibilidade de uma Geisteswissenschaften, Wissenschaft, né, já que estou falando no singular. A história, a antropologia. De novo aquela falácia do Gadamer, né? O método das ciências é o método baconiano, só se chega à verdade por meio do método das ciências. Não. Toda a discussão científica que Jung faz é uma tentativa justamente de situar o que o Dr. Sondersham Dasein chama de uma ciência superestruturada, né? Em bases próprias, né? Então, uma parte da ciência do Jung é a ciência da natureza, uma outra parte é a ciência do espírito, mas no final das contas é uma outra coisa, porque é uma ciência no psíquico, né? A noção fundamental de esse in anima, que ele explica nesse livro. É muita doidice, gente. Exercício de autobusca do inconsciente. Não, cara, a psicologia analítica é tudo menos isso. Não é. Mas com certeza não é. Teve uma pessoa que fez umas perguntas, né? Que essas são perguntas relevantes. Colegas. Sou teu colega não, cara, me respeita. A pergunta é excelente, o debate realizado até aqui também. Gostaria de enriquecer com outras perguntas. Qual a relevância da psicologia analítica ser ou não ciência? É uma relevância enorme, né? É extremamente relevante. Por quê, né? Ela seria o quê? Porque não é uma questão de um racionalismo. Pelo menos não Jung, né? O Hillman, por exemplo, é uma pseudo-filosofia, né? Uma filosofia meia boca. Não é um racionalismo aplicado, né? E essas demarcações são muito importantes. Porque quando o Jung ele vai partir de Kant e ele vai se apoiar em um agnosticismo kantiano, isso é fundamental, inclusive, para uma ética clínica. Por exemplo, né? Para você compreender esses fenômenos com a finalidade clínica. Que, por exemplo, a partir de um agnosticismo kantiano, que é uma noção extra-científica, né, mas que orienta uma noção científica, inclusive no próprio positivismo da Viena, do final do 19, né, com de Bois Reynolds, essa é uma postura que exclui o debate metafísico. Né? Eles fazem isso em uma perspectiva materialista, mas o Jung usa essa mesma postura justamente para permitir uma maior abertura e para não e para permitir uma ética clínica que esteja aberta aos fenômenos, né? E que não se perca em especulações que não têm interesse para o dado empírico à sua frente, que é o paciente. Por exemplo, é uma das possíveis respostas, né? Por que muitos de nós temos necessidade de colocar os conhecimentos sobre a psique dentro de uma validade científica, né? Cara, eu tô cagando para o que é que vocês estão pensando. Me interessa como historiador e epistemólogo o que o Jung estava pensando. Se eu tivesse um interesse antropológico ou sociológico nisso, fazendo sociologia do conhecimento, de gente doida no Facebook, talvez, né? Nossa, minha promessa foi pro espaço. Porque muitos de nós, membros de uma comunidade que estuda psique, é difícil aceitar que a maioria esmagadora do conhecimento humano, também sobre a psique, foi desenvolvido e elaborado antes do advento da ciência, que é o mais do século XVII. Sim, amiga, aí você vai fazer exatamente o que eu criticava. Você joga fora o bebê junto com a água suja do banho. Para o Jung, a ciência é a grande coisa que o Ocidente legou ao mundo. E ela é passível de crítica. Mas esse tipo de relativismo, né, que você colocou aí de uma maneira legal, bacana e tal, não sei o quê, ele joga fora o bebê junto com a água suja do banho. Então a gente perde a ciência a troco de quê?
desse relativismo bobo, isso é justamente a postura que Jung critica. Nenhum dos dois, tá errado. A pergunta que não quer calar: quem se beneficia da ciência randomizada? Quem narra o fato subjetivo ou quem investe na indústria médica? Ok. Dentro da sociologia do conhecimento é uma pergunta válida. Propaganda, propaganda. Alguém responde: primeiro, não colocaria ciência em oposição à filosofia, ao contrário. Por que fazer isso? A filosofia compreende a epistemologia ou teoria do conhecimento como reflexão sobre relação ao sujeito ao objeto. Mais do que isso, né? No processo do conhecimento. De ciência, portanto, inclusive na linha do pensamento positivista que tentou cercar sem sucesso o sentimento nos quadrados, digamos assim. Entre as linhas, a física... Ah, meu Deus! A pessoa começa Kant, Hegel, para terminar na física quântica. Tem nada de física quântica, amigo. Nossa, assiste os vídeos da Bibi Biles. Ah, não. Além da física quântica, vem outra besteira aqui. Meu Deus. O pensamento junguiano, até onde eu conheço, muito pouco. Venho estudando esse autor, falsa modéstia, há 13 anos. E quanto mais conheço, mais aumenta. Devia aumentar mais, tá pouco. Se inspira numa corrente fortemente empirista, que é a fenomenologia de... Meu Deus, pobre do Russell! De onde é que o Russell é empirista? Rapaz, amigo, leia as conferências de Paris. Ele começa dizendo para abandonar a ciência, depois para abandonar o mundo, depois para abandonar a psicologia, para chegar... Ah, meu Deus! A pessoa erra em tudo na física quântica. Jung não tem nenhuma relação com a fenomenologia do Russell. E Russell, amigo, não era empirista. Conferência de Paris, amigo. Conferência de Paris. Leia. Difícil, gente. Nossa, não faço mais promessas. Difícil. Vou nem ler o resto. Aí alguém cita o Maslow. Pô, citasse o Tiririca. Pra mim é um método filosófico. Não é totalmente diferente do método filosófico, cara. Por que tem que ter um porquê? Sei lá, amigo. Isso é uma pergunta filosófica. A pergunta não tem sentido, por isso não tem resposta. Tem sentido e tem resposta. Você está duplamente errado. É uma abordagem da psicologia, que é uma ciência cujo estudo se baseia em diversos filosóficos, entre outros. Acho que você pode considerar. A rigor, tá certo. Eu acho que tá mais pra religião. Não, amigão, tá não. De jeito maneira. E o Jung afirma isso de novo. Eu podia até pegar outra citação aqui, mas eu tô com preguiça. Minha aluna cita o meu vídeo, façam isso. Alguém fala da própria pós. Seria a necessidade de esclarecer tudo em termos científicos na atitude religiosa? Não necessariamente, pode ser só uma atitude rigorosa, científica. A busca pela verdade e pela ciência é uma questão de fé na ciência, segundo Nietzsche em seu livro A Gaia Ciência. Pois é. A grande questão é que a ciência não... Para citar o Popper, que a galera adora citar sem ler, nisso você está correto. Toda a ciência é conjectural. Gente, essas aqui foram as... Teve uma, eu acho que eu dei uma resposta bem enviesada para a pessoa. Será que ela pagou? Acho que sim. Eu sou horrível, gente. Eu precisava dessa psicologia que deixa as pessoas melhores. Não vou achar mais não.
que a pessoa dizia que tinha muito a ver com o kardecismo. Não tem nada a ver com o kardecismo, gente. Nada. Tem um artigo do Shamdasani chamado Psychiatric Cousin, que fala da relação do Jung com a prima, as seances, a Zofingia, né, que era o clube de debate que ele participava, que ele examinou as atas, que esclarece bastante a relação do Jung com esse tipo de espiritualismo. Nada contra o kardecismo, sim. Só não tem nada a ver. Niente, zero, nada. Inclusive, durante alguns anos, o Jung teve uma postura bem desrespeitosa com relação aos espiritualismos em geral. Era uma das poucas religiões que ele abandonava a postura kantiana dele e dizia, não, esses são complexos, tem nada de espírito não. Depois ele passa a raiva, eu acho, e ele assume uma postura mais própria daquilo que ele realmente fazia, né? Bom, tá aí para os meus alunos que me pediram, para quem mais tiver interesse, né? Leiam Jung. Questões sobre a cientificidade do Jung vocês vão encontrar no Tipos, no comecinho do Tipos, Natureza da Psique e Presente e Futuro, né? E, obviamente, espalhados por vários elementos da obra. Eu também recomendo a leitura da Energia Psíquica e do Sincronicidade. Ali tem debates muito interessantes sobre a cientificidade do Jung. Mas, gente, se você não estiver fazendo sociologia da ciência de pessoas doidas, ou for um antropólogo usando etnografia, não vá pedir opinião de desconhecidos na internet, gente. Sabe aquela coisa? Não aceite doce de estranhos, não aceite opinião de estranhos. Quem é essa galera? O que eles leram, o que eles estudam? Vozes da minha cabeça. Física quântica. Edmund Husserl era empirista. Sabe? Não vale a pena. E eu estou repensando a minha participação nesses grupos, sinceramente. Mas é isso, né? Valeu, deem um joinha, curtam, compartilhem, botem nesse grupo doido aí para eles verem as respostas e ficarem com muita raiva de mim. Valeu, falou.